Você tava Gabriel, como a história dele cujo sentido é total? digamos que eu não estava ouvindo história, não, meu bem. Eu estava Tá, ok. só botando aqui o Eu cumprimentozinho não da sabe, tarde. eita, a tia não sabe porque a cara não, a tia só me dava uns 30 lá na sala. Por que será? Não sei. Ai, não sabe. Lá no Vamos lá, cuidando na vida. Pega o livrinho, página 56, colocando o número lá no chat. Qual é o correto? Chat ou chat? Chat. A gente se fala chat, mas se escreve chat. Como o termo é Eu falo chat. Como o termo é em inglês, aí o correto é chat, mas tipo, todo mundo que faz live utiliza o chat mesmo. Sempre eu pegar e falar no chat, aí eu uso o chat também. Fica o chat, Pois né? eu vou Mas continuar falando chat. é melhor usar Você tá chat, que fazendo uma live mesmo. a gente abrasileirou o termo. É, verdade. Estou esperando os meus amigos amados colocarem os números deles. A gente vai dar continuidade ao conteúdo Ao tato. Tato. Se eu só estiver ouvindo a música de fundo, porque passou uma pérola de caminhão com som. Que uma pérola de caminhão no som. Não é porque passou um caminhão aqui com som, na música. Entendeu? Yasmin. A turma do Você time só tem daquele... o time, é Yasmin e a Monique até agora. Cadê o restante? Não, tia, tem eu. Eu quem? Que eu não conheci pela voz. Maria Clara, tia. Clara. Ah, sim, Maria Clara, desculpa, eu não conheci pela voz. Agora Seu número é qual, tem... meu anjo? É o 8? Right? É o 8, desculpa, porque eu não tinha reconhecido sua voz. Eu tava pensando, mostra a bezerra enquanto a tia tava falando. De boa. Uhum. Sei. Oi, Miguel, tudo bem contigo? Tudo. E a senhora? Eu tô bem, graças a Deus. Vamos lá. Página 56, depois eu confiro os números de vocês no final da aula. Os que faltaram e os que estão, como diz a Maiane, cochilando. Bem, na aula passada... Hã? Quase chegando nesse ponto. Cochilar no meio da aula. Maiane, tu agitada do jeito que tu é, não tem condições de tu cochilar não, mulher. Mas faz o professor. Escuta aqui. Nós paramos na página 56, demos início à nossa conversação a respeito do tato. O último sentido do nosso livrinho aí de ciência prática, né? O fato dele ser o último sentido, nós já tínhamos até discutido sobre isso. Não quer dizer que ele seja o menos importante, né? Nós sabemos que Tem uma grande importância, mas não se pode definir. Todos possuem, lógico, como você mencionou, todos possuem a sua importância. Não existe aquele melhor... Como é, Time? Porque todos são vitais e importantíssimos para a nossa vida, né? Um faltou, meio que já é uma grande dificuldade que você tem. Pois é, só que antes a gente associava o tato apenas aos nossos membros inferiores e os superiores, né? Identificar as coisas com as mãos ou com os pés, por exemplo. Porém, nós percebemos que não é só isso. Que não é só isso, né? Toda a nossa pele, no caso, que reveste todo o nosso corpo, é um órgão que é responsável aí pelo nosso tato, que permite a gente sentir, perceber várias coisas, texturas, sensação de frio, calor, né? Pressão, certo? É o que nós já havíamos até começado na aula passada e nós já discutimos em outros momentos também. Então, o fato de ser o último aí do nosso livro não quer dizer que ele seja menos importante. Pelo contrário, ele também é importante, assim como os outros, tá? Através do tato, nós, como já tinha... Não, Maria Clara, não passei nada. Não tinha passado tarefa, porque na semana passada, eu acho que eu tinha até mencionado para vocês a possibilidade
da avaliação bimestral ser essa semana, né? Porém, houve aí um pequeno imprevisto e não foi essa semana. Ficou para a próxima, né? Que passou Então, eu não hoje, passei. dever. Quem? Já passou. Mas não é um problema tão grande, pois a gente vai ter vou mais passar. tempo. Isso, desculpa, eu vou Já passar passou, já hoje, botou, já chegou lá pra mim. tá? Já coloquei nesse instante para não correr o risco de esquecer. Porque às vezes, quando termina a aula, e acaba que a gente dá aquele tempinho e acaba esquecendo. Então, antes de esquecer, eu já coloquei logo, para não ter perigo. Né? Não ter perigo de esquecer. Então, vamos continuando. Tia, o conteúdo que vai cair na prova vai ser basicamente o livro de ciência prática inteiro. Não coloquei como inteiro. Eu acho que já está até disponível lá no ambiente para vocês visualizarem. No ambiente da agenda. Coloquei apenas aquela introdução, né, do sistema sensorial, a visão e a audição. Então, dá uma olhadinha lá no sistema mesmo, onde vocês visualizam a agenda, que já deve estar disponível. Já Santiago já deve ter disponibilizado isso para vocês, tá bom? Então, dando continuidade aí. Aí nós vimos também que a pele é um órgão do nosso corpo, lógico, né, do corpo humano, que ela tem aí um peso, uma média de 4 quilos, nós temos de pele, né, que reveste todo o nosso corpo. Chega a pesar mais ou menos 4 quilos e mede aproximadamente 2 metros quadrados de área, a nossa pele, certo? Isso é só algumas informações a nível de curiosidade, nós já tínhamos visto na aula passada. Vimos também que na nossa pele nós temos receptores que são chamados de receptores cutâneos, né? Temos receptores que são chamados de receptores cutâneos, assim também como nós vimos aí que alguns receptores são chamados de receptores táteis e receptores térmicos. Os táteis são aqueles que a gente consegue sentir através do toque, né? E o térmico através de sensação, como por exemplo o calor ou o frio, no caso, né? Nós falamos a respeito disso aí também. Falamos também que existem algumas terminações nervosas que elas são livres. E essas terminações nervosas que são livres, elas nos permitem sentir, por exemplo, a sensação de dor ao cair, ao se machucar, ao levar um corte, né? Falamos também, estou repetindo muito essa frase, falamos também, né? Desculpa, vou me policiar com relação a isso aí. Mas também vimos que existe a derme e a hipoderme. Vimos que a derme é a camada tátil da nossa pele, né? Onde nós temos aí o tecido conjuntivo e contém vasos sanguíneos. Nessa camada, gente, só um minuto. Ai, desculpa, gente. Saúde. Obrigada. Obrigada. Saúde, Deus te ajude. Amém. Foi sem querer. Nós vimos também aí que na derme, além de ser formado por um tecido conjuntivo, nós encontramos aí os vasos sanguíneos, né? E linfáticos também. Além dessas informações que contém na derme, são localizados aí algumas fibras, no caso, fibras proteicas, de colágeno e de elastina. Nós já tínhamos estudado isso aí lá no comecinho do ano, né? Nós possuímos na nossa pele fibras elásticas, né, que permite a elasticidade da nossa pele, e fibras de colágeno, que também permite aí a elasticidade da nossa pele, a conservação da nossa pele, tá? A flexibilidade da nossa pele, pronto, palavra ideal. Já na hipoderme, a hipoderme já é uma camada de pele que fica mais profunda, onde nós podemos encontrar aí uma camada de tecido adiposo. Vocês devem estar lembrados do que é tecido adiposo. Tecido adiposo é referente à gordura. Pronto, tecido adiposo é o tecido que é referente à gordura, né? Nós encontramos lá na hipoderme o tecido adiposo subcutâneo, como tem aí no livro de vocês na página 57. Que é referente a uma camada de gordura, cuja espessura não tem como a gente dizer, eu tenho tantos centímetros de espessura. Não tem como a gente determinar uma espessura para esse tecido. Ele vai depender de pessoa para pessoa, tá? A espessura desse tecido adiposo vai depender do corpo da pessoa, vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem um tecido adiposo mais espesso,
tem outros que têm menos, e assim vai variar de pessoa para pessoa, certo? Então, colocando na página 57, nós paramos lá no primeiro parágrafo da página 57, por sinal. Vamos, dona Clarissa. A moça do batom vermelho. Espera aí, Clarissa, deixa eu estar... Temos os termoreceptores responsáveis pela temperatura, termoreceptores. Tá, me escreve? Se possível, porque não está dando para entender. Ele é referente aos receptores cutâneos. Eles são referentes Sim. ao quê? Receptores cutâneos. Receptores cutâneos é a pele. Receptores cutâneos é a pele. Porque a nossa pele, ela tem receptores que são sensíveis, justamente para a gente perceber o que está próximo a gente através do contato, né? Então, nós temos terminações nervosas que são bastante sensíveis. Receptores cutâneos é justamente os receptores que contêm a nossa pele. Tá? Ok. Receptores cutâneos responsáveis pelo tato, é isso? Isso, são os receptores do tato. Justamente. São receptores do tato. Ok? Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Então, vamos dar continuidade. Qualquer coisa é só vocês colocarem, escrever lá no chat, pedir licença para falar alguma coisa do tipo, para não interromper a colega, tá bom? Vamos, moça. A pele humana é formada por duas camadas distintas, firmemente unidas entre si, a epiderme e a derme. Continua. Pode continuar, meu bem. A derme representa a camada tátil da pele. É formada por tecido conjuntivo, contém vasos sanguíneos e linfáticos, diversas terminações nervosas e muitas fibras proteicas de colágeno. Colágeno. E elastina, responsável pela flexibilidade. Eu não sei falar essa palavra direito. Flexibilidade. E firmeza da pele. A região mais profunda da derme é a denominada de hipoderme. Nela encontramos o tecido adiposo subcutâneo. Uma camada de gordura. Está abaixo da nossa pele. Uma camada de gordura cuja espessura depende da parte do corpo e do estado de nutrição da pessoa. Como eu já tinha mencionado para vocês, temos aí a derme, que é a camada que nós visualizamos aí, né? Quando ele diz assim, a camada tátil, é essa que a gente toca, né? A que nós visualizamos, nós chamamos de derme. Formada pelo tecido conjuntivo, que nós estudamos lá no início do ano, né? Estão lembrados? Esse tecido, ele possui vasos sanguíneos e linfáticos também, né? E linfáticos também. Neste tecido, nós encontramos as fibras, que são conhecidas como fibras proteicas, tanto de colágeno como de elastina, que é o que permite dar a elasticidade da nossa pele, né? A elasticidade da nossa pele, a flexibilidade, certo? São essas fibras proteicas, no caso, que auxiliam aí tanto na flexibilidade como na firmeza da nossa pele. E já a hipoderme, como eu já tinha mencionado também para vocês, a hipoderme já fica abaixo da derme, né? Uma região mais profunda, onde estão localizados aí o tecido adiposo. Como o Taime falou, tecido adiposo, tecido de gordura, certo? E isso vai depender de de diferentes pessoas, esse tecido de gordura, certo? Isso vai variar. Não existe uma espessura específica para não poder dizer, é 2 centímetros, 3 centímetros. Não tem como a gente definir aí, vai depender de cada pessoa, certo? Do corpo de cada pessoa, da nutrição da pessoa. Professor, tia, não aí nós temos algumas... Não, pode falar, Não, pode falar, Tami. Não, que eu não me lembro se você havia falado disso, mas aqui embaixo, ainda na página 56, tem falando sobre as terminações nervosas livres, que elas, se não me engano, são responsáveis pela dor, que diz aqui, mas se não me engano, também tem a pressão e outros fatores, né?
Isso. Mas nós vamos ver mais algumas informações, ou melhor, não, vamos relembrar, porque isso aqui nós já vimos, né? Nós já vimos quando a gente estava estudando no outro livro, que é só um complemento do nosso livro didático, certo? Aí aqui no Fica a Dica tem só algumas curiosidades relacionadas ao tato pertencente aos animais, tá? Onde ele diz o seguinte, que o ornitorrino é o único mamífero que possui a habilidade biológica de detectar impulsos elétricos. Assim, quando está em águas turvas, ele utiliza os sensores no seu bico para detectar impulsos elétricos enviados pelas presas. Já a segunda informação, curiosidade com relação aos animais, digamos assim, ao mundo animal, diz que a topeira nariz de estrela tem 22 pequenas trombas que somam cerca de 100 mil fibras nervosas, número que representa 6 vezes mais receptores táteis do que o encontrado na mão humana, né? A topeira aí, ela tem essa sensibilidade aí na sua pequena tromba. Ou melhor, ela tem 22 pequenas trombas que facilitam aí a percepção, a sensibilidade de tátil dela, tá? Vou continuando. E a terceira curiosidade é sobre os elefantes. Os elefantes, por exemplo, eles são extremamente sensíveis quando o assunto é relacionado à vibração. Eles utilizam a atividade sísmica, ou seja, a movimentação do solo, podemos dizer assim, tá? Sísmica gerada pelas suas trombas e patas para se comunicar com outros elefantes e avisar sobre perigos, territórios ou parceiros, tá? Então, é só algumas curiosidades com relação ao tato desses animais. Nós sabemos que eles também desenvolvem sensibilidades relacionadas ao tato. Então, isso aí é só a nível de algumas curiosidades. Passando a folhinha na página 58, nós temos outras dicas, só que aí, no caso, são dicas que não são mais relacionadas. Vamos ver, viu, Clarissa? Então, fica aí tranquila. Depois da Maria Clara, viu, Time? Só um instante. Agora, aí no Fica a Dica, são outras dicas relacionadas ao tato, porém, aí relacionada ao humano. Acho que a gente já tinha discutido a respeito. E eu vou só antecipar um pouquinho, daqui a pouco a Maria Clara lê, ok? Onde diz o seguinte, as pessoas, nós já tínhamos discutido a respeito, para de ficar colocando conversas paralelas que eu fico olhando e me desconcentra. Nós tínhamos falado lá no início, quando a gente começou a estudar sobre o sistema sensorial, nós já havíamos falado a respeito das pessoas que não conseguem ver, não conseguem enxergar, né? Que por algum motivo perderam a sua visão. Então, nós havíamos falado que essas pessoas, que não conseguem enxergar, elas têm uma sensibilidade maior no sentido do tato. Elas conseguem, através do toque, do contato, elas conseguem identificar pessoas, objetos, né? Nós também conseguimos, só que elas acabam aguçando mais esse sentido. Por quê? Porque como elas não visualizam, elas precisam do contato físico, né? Do toque na sua pele para poder sentir e perceber tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, aí não fica a dica da página 58, é justamente falando a respeito dessa condição. Quando a pessoa... Isso, Time. A pessoa que não enxerga, ela acaba utilizando mais os outros sentidos, né? Já que ela não tem a visão, ela acaba aguçando, desenvolvendo mais os outros sentidos, né? São sentidos sensíveis, sensíveis e bastante importantes, como nós já havíamos falado anteriormente, certo? Então, nesse Fica a Dica, vai só falar algumas informações a respeito do sistema de Braille, né? Que é justamente aqueles pontinhos que a gente visualiza em algumas embalagens de remédio, de cosméticos, né? Que facilitam a vida dessas pessoas que não conseguem visualizar, não conseguem enxergar. Por quê? Porque aqueles códigos, né, aquele sistema, ele é universal, é usado em todo mundo, né? Então, auxilia bastante as pessoas que não conseguem visualizar, certo? Então, continue aí, Maria Clara, por gentileza, página 58, meu anjo. Fica a dica, né, tia? Isso, meu anjo.
Fica a dica. Pessoas com deficiência total na visão conseguem redigir e ler textos, assim como também números e notas musicais, com os dedos, graças aos receptores táteis que existem na ponta dos dedos. O alfabeto Braille foi criado por Louis Braille, 1809 a 1852, que ficou cego por volta dos 4 anos, após um ferimento no olho esquerdo enquanto brincava com as ferramentas de seu pai. A infecção, em consequência do ferimento, se alastrou ao olho direito, resultando numa cegueira total. Antes mesmo de chegar à adolescência, Louis escreveu em seu diário sobre a sua inquietação e necessidade de um método eficaz para ler e escrever o mundo por meio das sensações táteis. Se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre leis e Doutrinas. encontrar uma outra forma, fecha aspas. Em 1829, Louis Braille publicou um método único de comunicação criado por ele. O sistema Braille é constituído por pequenos pontos em relevo no papel, que, combinados, representam diferentes letras e números. Ótimo, obrigada. Diga, Clarissa. Tia, nas embalagens, é verdade que tem muita embalagem de remédio que vem com esses pontinhos. Que a pessoa mais. Tem gente cega, né? Tem pessoas Todas as velhas. embalagens, não é nem as pessoas velhas, todas as embalagens, elas disponibilizam esse sistema, ou melhor, esse tipo de comunicação. Disponibiliza esse tipo de comunicação, Braille, tá? E como foi lido aí pela Maria Clara, eu acho que vocês devem... Quer falar, Maria? Rapidinho, a Mariana mandou avisar que ela faltou porque tá com muita dor de cabeça. Tá bom, meu anjo. Obrigada. Ainda fiz uma caixinha desse jeito, cheia de pontinhos. Tia, Oi. eu planejar falar algo, mas eu percebi que a 75% a ver com a aula e o resto não. Então eu não vou falar, não. Sei não, viu, Gabriel? Tia, era... Ó, então só... Gabriel, aí tu decide se tu quer falar ou tu quer interromper. O que eu vou falar? Tia, quando eu era pequena, eu tinha uns 4 anos, né? Aí eu vi esses pontinhos, eu tentei ler, eu li bola de futebol. Ok. Eu tô morrendo. Entenda. Pessoal, é o seguinte. Pra gente que não teve uma disciplina, um professor disponível para explicar, para orientar com relação a esses sinais, ou melhor, esses códigos para leitura, sistema de Braille, então se torna difícil. A gente tem a visão que é só simplesmente pontinhos, tá? A gente tem essa visão que é simplesmente pontinhos. A gente não consegue compreender a mensagem, por quê? Porque a gente imagina que é só pontinhos, certo? Porém, uma criança que ela não consegue visualizar, mas hoje em dia, por mais que ela não consiga enxergar, falar, ouvir, ela tem que ser inclusa em uma escola, ela tem que participar de uma escola e a escola tem que disponibilizar um profissional para orientar e ajudar essa criança na sua necessidade, digamos assim. Então, assim, uma criança que desde pequena ela estuda e ela não enxerga, mas ela estuda, ela foi orientada, ela foi ensinada a entender, a compreender aqueles pontinhos dos quais vocês estão mencionando, ela não sente dificuldade. Para a gente se torna difícil, por quê? Identificar o que é que quer dizer cada pontinho daquele, ou qual é a letra, enfim, qual é a mensagem, porque nós não estudamos isso aí, né? Mas para as crianças que não enxergam, que é trabalhado isso desde cedo, elas conseguem identificar, certo? Então, como foi lido aí pela Maria Clara, esse sistema ele foi descoberto, ou melhor, ele foi desenvolvido a partir de uma necessidade. Uma criança
que não enxergava devido a digamos, um acidente, né? Um acidente doméstico. Essa criança, ela sentia a necessidade de conhecer o mundo, de ver o que estava acontecendo, de perceber as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Então, ela, a partir dessa vontade que ela teve, ela começou a desenvolver esse método, um método para ela ler e para escrever. E esse método passou a ser um método usado em todo o mundo. Assim como, por exemplo, a linguagem de sinais, né, que vocês, eu acho que já devem até ter feito em alguma disciplina. Tinha até um professor no ano passado que ele fazia muito isso com os alunos. É desenvolvido para aqueles alunos que não conseguem ouvir nem falar, né? Isso ajuda na comunicação. Alguém queria falar? É um sistema de gestos que as pessoas utilizam. Para indicar as letras das palavras. Isso. Uma pergunta, tinha uma dúvida. Quando a cegueira... Perdão, que dá um branco mesmo. Mas, enfim, quando a cegueira surge por causa de um acidente, a pessoa tem que aprender a meio que desenvolver melhor os outros sentidos, para que ela possa identificar objetos e continuar levando a sua vida. Agora, se porventura a pessoa, quando nasce, já tem um problema na visão, ela já nasce com cegueira, um problema, ou com algum tipo de problema, ela já desenvolve sozinha, no seu nascimento, ela já desenvolve sozinha os outros sentidos, já que um deles não consegue ser trabalhado, ou não, ele vai ser trabalhado assim como é trabalhado com a gente, né? Assim como foi trabalhado conosco. Não sei se você está falando, né, um bebê, né? Então, os sentidos dele vai ser trabalhado como os nossos. Do mesmo jeito, ele vai desenvolver aos poucos os sentidos dele. À medida que ele for sendo apresentado a sensações, a experiências, ele vai desenvolvendo esses sentidos, vai percebendo, tá? Continuando, Taimon? Certo. E nas regiões da pele ocupadas por pelos, há terminações nervosas específicas nos folículos capilares, formadas por axônios que envolvem o folículo piloso, estrutura capaz de produzir um pelo. Essas terminações captam as forças mecânicas aplicadas contra o pelo. Há também nessas regiões os corpúsculos de Ruffini, mecanorreceptores que favorecem a percepção do calor, embora não sejam considerados termorreceptores. Continue? Pode continuar, meu bem. Ok. Outros 3 tipos de receptores também estão presentes nas regiões da pele providas de pelos, assim como nas regiões com ausência destes. São eles: corpúsculos de Pacini ou Later Pacini captam especialmente os tipos vibráteis e táteis. Assim, vibráteis e táteis. Sua camada de vibrações e do tato. Obrigada, que eu não sabia se havia pronunciado direito. Mas continuando. Sua camada terminal é capaz de captar a aplicação de pressão e transmiti-la para as outras camadas, enviando as informações aos centros nervosos. Localizam-se na derme profunda. Corpúsculos de Meissner. Não me engano, esse a gente até estudou no livro principal. Estudamos, sim. Captam estímulos táteis. Localizam-se nas regiões da pele sem pelos. Discos de Merkel. São pequenas arborizações nas extremidades de fibras receptoras sensoriais. Na ponta de cada uma dessas arborizações, há expansões em forma de discos. Possui sensibilidade tátil e de pressão. Localiza-se na epiderme. No caso aí, nós vimos que existem os receptores cutâneos, né, que são localizados na nossa pele. Falamos também a respeito de receptores táteis e falamos a respeito de receptores térmicos. Porém, o livro menciona aí esses outros 3 tipos de receptores, né, que nós já havíamos, como foi mencionado pelo Time, assim, no momento da leitura, que nós já havíamos discutido no nosso outro livrinho, né, no nosso outro livro didático, sem ser este complementar, onde nós vimos que existem receptores que são capazes de identificar sensações térmicas, né, que são receptores térmicos. Existem receptores
que são capazes de identificar a sensação de dor, quando você, por exemplo, leva uma pancada, um corte, enfim. Existe os receptores táteis, que é do contato, e existem esses 3 tipos de receptores aí, também que são presentes no nosso corpo, como corpúsculos de Pacini, que são aqueles que acabam captando aí os estímulos de vibração, e os táteis, certo? Ele permite a percepção de vibrações, quando nós temos contato com algum tipo de vibração, né? Graças aí a células sensíveis, né? Terminações nervosas. Temos aí o corpúsculo de Meissner, que acaba sendo possível detectar aí estímulos táteis, e temos, por último, mencionado aí, os discos de Merkel, que são pequenas arborizações das extremidades de fibras receptoras sensoriais. Neste caso aí, este tipo de receptor, ele tanto permite a gente perceber sensações táteis, como também de pressão, certo? Mais na frente, nós vamos visualizar de forma mais resumida o que cada um consegue perceber, qual é o estímulo que consegue perceber, tá? Então, dando continuidade, página 59. Vai, Clarissa. Clarissa adora ler. A pele recobre todo o corpo, favorecendo uma barreira de proteção contra agentes patogênicos, sendo assim de fundamental importância para o nosso sistema de defesa, e também permitindo o sentido do tato, como vimos até aqui. No entanto, esse sentido é mais apurado em certas regiões do corpo, nas quais há uma maior concentração de receptores táteis sensíveis a toques suaves, como nos lábios e na parte dos dedos, e nas pontas dos dedos. Continua, Maria Clara, por gentileza. Alguma coisa até aqui? Não? Não. Ok. Pronto, Maria. Fica a dica: a sensação de cócegas é percebida pelas terminações nervosas livres, por possuírem grande sensibilidade. Essas terminações nervosas, quando são estimuladas, enviam diferentes mensagens ao cérebro, que, dependendo da intensidade, desencadeiam ações que fazem a pessoa se contrair e rir. Se contrair e rir, né? Então, assim, como vocês perceberam aí, até a cócega, ela é perceptível através de sensações, das terminações nervosas livres, tá? Outra coisa que também foi mencionado, aí eu esqueci de comentar com vocês, é que existem receptores, por exemplo, que eles são localizados em regiões das quais a gente não possui pelo, como, por exemplo, a nossa boca, né? O nosso lábio, no caso, para ser mais específico, nosso lábio. Nosso lábio, tanto o lábio como a ponta dos dedos, nós não possuímos pelos, mas mesmo assim nós possuímos células receptoras que conseguem perceber o que está acontecendo ao nosso redor, conseguem identificar o que está acontecendo. Certo, Clarissa? Tia, os mecanorreceptores, nem estão relacionados ao tato, porque assim, eles se referem, por exemplo, aos movimentos. Estão, né? Eles estão relacionados ao tato. Ok. Gabriel? Fazer, né? A leitura maravilhosa. Devagar e sem errar. Ok, nas regiões. Tá bom. Nas regiões de pele sem a pressão do pelo, podemos encontrar também os bulbos terminais de Kras, que correspondem aos receptores térmicos de frio. Localizam-se nas regiões limítrofes da pele, como ao redor dos lábios e dos órgãos genitais.
Diferentemente dos outros sentidos, o tato apresenta receptores espalhados por todo o corpo e não apenas em algumas Gabriel, não é regiões. espalhados, não. Espalhados e não Espalhados. apenas em algumas regiões específicas. Esse sentido permite aos vertebrados e invertebrados reconhecerem vários estímulos. Quais seriam esses estímulos? Dor, calor, pressão, entre outros. Se vocês tiverem aí observado, o que essa página quis nos mostrar é a mesma coisa que a gente já vinha conversando antes, só que com outras palavras. É só para a gente entender que o sentido do tato é perceptível graças à nossa pele, ao contato. Então, a gente percebe a pressão, a textura, conseguimos perceber sensações de calor, de frio, de dor, né? Graças ao tato, certo? Então, ele acaba repetindo algumas informações, só mesmo para que a gente possa memorizar e associá-las da melhor forma, certo? Mas tem uma observação, a maioria desses estímulos se localizam em receptores diferentes, né? Isso. Por exemplo, as terminações nervosas livres são responsáveis por dor e pressão. Os termoreceptores são a temperatura. É o que nós vamos ver agora. Coloca aí na página 60. Agora fala sobre os receptores cutâneos. Eles são responsáveis pelo toque, né? Isso. Desculpa, Tânia. Na página 60, por exemplo, vocês observam aí, acompanhando, que foi desenvolvido aí um quadro para ficar mais fácil a nossa compreensão, certo? De uma forma resumida, onde nós temos aí o receptor, qual estímulo é desenvolvido por esse receptor e qual é a sensação, tá? De uma forma mais resumida. Aí nós temos aí, ó, corpúsculo de Ruffin, estímulo térmico, qual é a sensação? A sensação de calor, tá? Porque o mesmo receptor que percebe a sensação de calor não é o mesmo do frio. É diferente, tá? Observe lá embaixo, ó, os bulbos terminais de Krause já percebe o estímulo de pressão, porém a sensação de frio, tá? Então, é diferente. Corpúsculo de Pacini, estímulo é pressão e a sensação de uma pressão mais forte. Por exemplo, um abraço apertado, podemos dizer assim, né? Corpúsculo de Meissner, estímulo de vibração e a sensação do tato. O disco de Merkel é indentação estável, é o estímulo, porém a sensação, tato leve e pressão. Receptor terminais nervosas livres. Quais são os estímulos das terminações nervosas livres? Mecânico, térmico e químico intenso. Qual vai ser a sensação? Pode ser percebido aí tanto a dor, o frio, como o calor, certo? Aí é só um quadro resumindo o que nós já havíamos estudado e o que nós já havíamos... Alguma pergunta até aqui? Não. Não? Pois terminei, Clarissa, por gentileza. Cada receptor, tio? Isso. Cada receptor envia a informação ao cérebro de forma separada, por meio de uma via rotulada de neurônios nas áreas associativas do córtex cerebral. É que verdadeiramente interpretamos as características dos objetos examinados com as nossas mãos, ou que interage com a superfície da pele. Pode continuar. Fica a dica. As queimadas de pele, queimaduras de pele, são lesões
desencadeados pela ação do calor, nas suas diversas formas. Podem, assim, ser classificadas em térmicas, elétricas e químicas. É muito comum que as pessoas recorram Recorram. a diversos produtos em situações de emergência domiciliar, a fim de aliviar os incômodos resultantes de uma queimadura. Pasta de dente, Borra de café. borra de café, manteiga e uma infinidade de outros produtos costumam ser usados sobre as bolhas causadas pelas queimadas da pele. Flictenas. O mais aconselhado é utilizar água corrente na área lesada para aliviar a ardência. E, se necessário, cobrir a flictena com gases molhados para evitar a desidratação da pele e produzir um atendimento médico. Procurar um atendimento médico. Isso. A dica aí que está sendo mencionada é no caso de uma queimadura, né? Você sofreu um acidente doméstico com uma queimadura, a melhor dica é você procurar um pronto-socorro, procurar um médico, tá? Porque às vezes a gente acaba optando por algumas receitas caseiras que, ao invés de ajudar, pode piorar a situação. Então, a dica é você procurar um médico. Gente, uma pequena pergunta aqui. Nós sabemos que, por exemplo, quando nós estamos sangrando, nós temos, por exemplo, um corte, nós temos, por exemplo, Acontece, Taio. O auge. desculpa, tio, meu irmão que está aparecendo. Tudo bem, tudo bem. Terminou. Quando nós somos cortados, temos um corte, é porque nossos vasos sanguíneos foram corrompidos, foram danificados. Agora, tipo assim, por que para a maioria das pessoas, quando quer fazer o sangramento parar, elas fazem pressão no machucado? Pressiona. Porque nós temos, na nossa corrente sanguínea, nós temos as plaquetas, que é responsável justamente pela coagulação do sangue. Nós já havíamos discutido isso aí, já estudamos sobre isso. Então, o que é que acontece? As plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, quando você leva um corte, ao pressionar aquele sangramento, ou aquele corte para que o sangramento pare, quem está agindo ali são as nossas plaquetas, fazendo com que aquela parte lesionada, a parte superficial, ela coagule e não continue a sangrar. Ok? Entendi. Então, ó, já tá passando aqui do nosso horário 5 minutinhos. Gente, ó, tenha uma boa tarde, tá? A senhora pode ficar mais 5 minutinhos? O Gabriel já está Ô, passando tia. os 5 minutinhos. Oi, Miguel. A tia vai vir sexto? Sexta? What? Sexta-feira não tem aula. Eu não tenho aula com vocês. Só que Tem aula Então, quinta-feira. amanhã. Amanhã eu tenho. Amanhã eu retorno. Então, Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Cheiro. Tchau. até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço. tá bom.